Muito bem, alunos do segundo ano do ensino médio, muito bem, sejam bem-vindos, segundão, e vamos lá. Hoje nós vamos estudar um pouquinho dessa figura magnânima e magnífica que faz parte da história da arte brasileira, também conhecido como Aleijadinho. Muito bem. Sem dúvida nenhuma, falar sobre barroco brasileiro, falar sobre barroco mineiro é essencial, fundamental e matéria primordial falar sobre Aleijadinho. Aleijadinho, certo? Conversando sobre ele, fazendo uma introdução rápida aqui, até porque nós vamos aprofundar esse tema, pensando no barroco e pensando em algumas características fundamentais. A primeira que eu gostaria que você tivesse contato: identidade brasileira. Porque o Aleijadinho, ele vai ser então um filho da terra, certo? O Aleijadinho, ele vai ser filho de uma escrava com um arquiteto. Ok, características importantes aí. Por quê? Em primeiro lugar, o Brasil, no período barroco, ainda não possui uma identidade tão própria, tão firmada, que possa fazer a criação da sua própria estrutura artística, certo? E aí nós temos um grande conflito. Por que é importante pensar no Brasil a partir de agora? Porque no Renascimento nós somos descobertos, descobertos entre aspas, mas agora nós temos aqui a sociedade europeia transitando pelo Brasil e nós temos inovações muito importantes nesse nosso novo mundo, né? Num país que nesse momento é considerado exótico, né? E aí nós temos um homem que se apodera de uma construção essencialmente europeia, toda baseada no exagero, na construção pesada de adornos, e ele traz brasilidade para esse grande evento europeu que está acontecendo aqui no Brasil, certo? Importante. Conversamos algumas questões aí de contexto. Em primeiro lugar, quando nós pensamos em um filho de uma escrava com um arquiteto, ok, quando nós pensamos nesse sentido, nós também pensamos na identidade brasileira. Nós temos aqui a junção entre duas palavras muito importantes para a construção artística, que é a palavra popular e a palavra erudito. Quando nós pensamos nesse sentido, se você pensar Aleijadinho de forma popular e erudita, você vai perceber que ele possui a erudição da questão do pai e da questão da arquitetura em si, e é por isso que o barroco é absorvido de forma tão grandiosa por esse artista, e também a intuição e essa questão mais da terra mesmo, das construções populares. Parece que nós estamos sendo anacrônicos, certo? A gente ainda não tem essa formalização na arte do Brasil da época, mas o Aleijadinho, ele se apropria de uma forma muito interessante do barroco, e ele traz para nós, o barroco do Brasil, estruturas muito versáteis e que conversam muito bem com a estrutura de Brasil que se tem na época. Então, quero deixar aqui já linkado esse conhecimento com você. O Aleijadinho, ele é muito importante, um artista muito importante no Brasil, justamente porque é um dos primeiros artistas que cria um estágio de brasilidade para o que é trazido de fora, certo? Então, o senhor Antônio Francisco Lisboa fica conhecido justamente por essa característica, por mesclar a questão de popularidade ou da arte popular, que embora ainda não exista de forma tão coerente aqui no Brasil, e essa herança europeia. Percebem como isso é importante e circunstancial porque nós temos de produção artística até agora. Legal, eu vou parar um pouquinho aqui, vou dar uma pausa rapidinho e vou voltar com as características mais peculiares da escultura do Aleijadinho. Vamos lá. Muito bem, voltando então agora com 4 características. Nós temos mais algumas que nós vamos estudar um pouco à frente, você vai perceber, até porque o Aleijadinho e o Rococó vão estar um pouco atrelados também, mas vamos
características aqui que são principais, né? Vamos lá, pensando então nas obras esculturais do Aleijadinho. A expressividade acentuada é uma característica. Geralmente o rosto não tem tanta expressão de movimento, mas o rosto ele é sólido e com uma expressão muito carregada. Depois nós temos as pupilas planas, que é um diferencial interessante e que vai produzir um aspecto de popularidade nas imagens do Aleijadinho, você vai perceber. Aí, do outro lado aqui, nós temos bocas entreabertas, também uma característica que segue muito na obra de escultura dele, e os braços curtos. Percebam mais uma característica aí da arte popular. A arte popular ela tem essa tendência de trabalhar com a intuitividade, ou intuição mesmo. O artista não tem toda a regra estabelecida do que seria a construção bem fixa dessa ideia de proporções do corpo, inclusive. Então, o Aleijadinho, como ele carrega essa tendência, as obras e as produções dele parecem muito do gênero popular. Vocês vão ver que existem outras características, certo? Por exemplo, os pés estarem sempre projetados para um lado e para o outro. Vocês vão perceber também o queixo bipartido na grande maioria das obras. Então, a organização de características ela vai bem além dessas quatro que estão aqui, mas são importantes para que você bata o olho e você já começa a dar nome aos bois, você começa a perceber. E quando você pensa em escultura do Aleijadinho, você vai bater o olho e já vai conseguir perceber algumas dessas aqui que são mais claras e são mais nítidas também. Certo? Então, falando sobre o nosso barroco, sobre o barroco brasileiro, sobre esse artista tão importante, eu quero que você fique com esse contexto, porque logicamente nós vamos dar seguimento, aproveita as nossas trilhas aí para estudar barroco, estamos saindo do maneirismo, adentrando ao barroco e estudando um pouco agora do Brasil, certo? Espero vocês então nas nossas trilhas e que essa produção aqui ajude você pelo menos a introduzir esse conhecimento, depois você vai pensando aí e vai acompanhando, certo? Agradeço muito, até, tchau, tchau!